Aos irmãos que gostam de anotar, o nome dessa mensagem será Famílias Posicionadas, Gerações Transformadas. Amém? Para começar, eu gostaria de ler Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amém? Até aí. Nós temos falado sobre família. Amém? E eu acredito que para nós começarmos a falar sobre família, sobre constituições familiares, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as nossas famílias elas são constituídas a partir de uma decisão de um homem e de uma mulher, de poderem estar juntos, formarem uma só carne. Só que, quando nós pensamos em casamento, nós precisamos entender que o casamento ele tem um padrão. E que por muitas vezes a gente pode até pensar que cada um de nós é dono do seu próprio casamento, mas isso não é verdade. A palavra diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro ele já havia sido imolado. Então, antes mesmo de que o homem existisse, o Cristo ele já estava preparado para a igreja. E aqui Paulo está falando que da mesma maneira que é homem e mulher em sua relação, assim também é Cristo e a igreja. Então, se existe um padrão único, ou uma forma para que a gente possa olhar os nossos casamentos, para termos referência, esse deveria ser o casamento entre Cristo e a igreja. Só que por muitas vezes a gente acaba achando que podemos ter um padrão separado. Então, todas as vezes que a gente tem algum tipo de problemas nos nossos casamentos, ou quando a gente começa a ter alguns conflitos, nós temos que olhar o casamento de Cristo à igreja e entender se nós estamos nesse padrão. Quando a gente fala sobre posicionamento, nós precisamos entender se o homem ele está fazendo a função do Cristo no casamento. E se a mulher ela está cumprindo com a função da igreja. E para que a gente possa transformar a nossa geração, para que a gente possa realmente ter esse entendimento, a gente tem que perceber que por muitas vezes a gente vai ter que se adequar, não ao nosso interesse, mas acreditar que a Bíblia é infalível e que esse é o padrão. Amém? Amém? Amém. E quando a gente volta ali para Gênesis, e a gente vai entender o primeiro casal, a gente vai perceber que antes do pecado havia também um padrão para nós. É necessário que a gente entenda que tudo que a gente conhece sobre relações e casamentos vem baseado de uma mente já contaminada com o pecado. E em Gênesis 1:26, você cita assim: então disse a Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pode ir para o próximo. Criou Deus o homem à sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, quando o homem foi criado, ele foi criado, não só ele, foi criado homem e mulher. Por mais que quando a gente passar para Gênesis 2, a gente vai ver ali que na hora da formação, Deus formou o homem. Aqui em Gênesis capítulo 1, também no capítulo 5, a palavra vai dizer que Deus criou homem e mulher. Então nós temos que entender que o padrão que Adão vivia antes do pecado, ele era um padrão onde ele já havia algo dentro de si, a mulher. E Adão ele foi criado com algumas características. Ele foi feito para cumprir algumas funções. E nós precisamos entender que quando nós falamos sobre casamento, quando nós falamos sobre a nossa relação, a família ela foi criada para cumprir algo na terra também. Quando Adão foi criado, Deus ele deu algumas funções para que ele fizesse. Uma das funções era multiplicar, dominar, comer, desfrutar, obedecer, dar ordem, nome e destino às coisas. E quando o homem peca, né, ele acaba se desvirtuando dessas funções. A primeira posição que a gente fala em relação à posição familiar, para que a gente possa falar sobre famílias posicionadas e famílias saudáveis, nós precisamos entender que cada um de nós, individualmente, a gente precisa estar bem. A primeira posição para a qual nós deveremos voltar é a de relacionamento com Deus. Porque nós não estaremos num casamento saudável onde uma das partes ela não está. Eu gosto de um pastor que diz que quando vai se fazer um omelete, pouco se importa se a forma é boa, se a frigideira é boa. Os ovos eles precisam estar saudáveis. Então, a primeira posição que nós precisamos voltar é individualmente, cada um de nós. Porque a partir do momento que nós estivermos com um relacionamento com Deus, nós estivermos individualmente saudáveis com Deus, no nosso espiritual, quando nós estivermos preparados, só aí a gente vai poder estar na posição de abençoar o nosso cônjuge. Se nós não tivermos o entendimento de que nós precisamos, individualmente, estar dispostos a cumprir a vontade de Deus, nós não teremos o que dar para o nosso cônjuge, nós não teremos o que dar para os nossos filhos, nós não teremos o que dar para a nossa igreja. Toda a nossa vida, assim como a gente vai ver aqui com Adão, ela foi corrompida através do pecado. E a primeira parte que importa é cada um de nós se posicionar com Deus. Antes de nós pensarmos em posicionar no nosso casamento, posicionar com nossos filhos, a nossa relação com Deus ela tem que estar restaurada. E Deus ele cria Adão ali com várias funções. E eu vou te dizer que Adão ele era completo em Deus. Adão ele não sentia falta de nada. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele estava ali frutificando, ele estava obedecendo. Vale dizer para os homens, eu vou falar dos homens daqui a pouco, mas vale dizer para os homens que se tivesse louça no céu, Adão lavava. Lá no Éden ele ia lavar a louça, roupa. Adão ele foi feito com a imagem de Deus. Adão era uma potência. Imagina um homem feito sem o pecado, sem a preguiça, sem o ego. Imagina um homem em sua plena potência funcionando. Adão ele não estava precisando de nada. Só que enquanto ele ia cumprindo as suas funções,
E ele ia dando nome, ele ia fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. A palavra diz que não se achou alguém que lhe fizesse frente. E Deus pega ele, coloca num sono profundo, e a palavra vai dizer que Deus cria uma ajudadora que lhe é idônea. Essa palavra idônea, ela é alguém que te faz frente, alguém que te é oposto. Só que Deus, ele não forma de novo um novo ser para criar Eva. A gente leu aqui em Gênesis 1 que ela já havia sido criada. E Deus coloca Adão num sono profundo. E ele retira de Adão a sua esposa. E é por isso que a gente percebe o quanto as mulheres, às vezes, elas conseguem ser diferentes dos homens. E elas conseguem alcançar lugares que os homens não conseguem. Porque o propósito de Deus não era criar duas pessoas que se rivalizassem. Quando Deus ele tira do próprio Adão e forma a Eva, ele está dizendo: Adão, você vai continuar completo. Você não vai ter falta de nada. Só que agora, quando vocês dois se juntarem, vocês vão poder novamente ser essa potência que eu criei. E Deus ele dá características para a mulher que só ela tem. Adão continua com as suas características. E a palavra diz, logo depois que Eva é entregue a Adão, a palavra diz: e sairá o homem e se juntará com a mulher, e ali eles vão virar novamente uma só carne. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer é que a posição do casamento é para fazer vocês se completarem. E a gente poder voltar a essa função plena em Deus. Só que nós sabemos que Adão pecou. Ali no capítulo 3, a serpente oferece o fruto a Eva, ela aceita. E a partir disso, o pecado ele entra no mundo. E o problema é que o pecado ele não só atinge o homem e a mulher. A palavra diz que a terra seria maldita por conta do pecado. E todo o cosmos, tudo aquilo que existia antes, ele passa a existir de maneira a agir contra. E o pecado ele entra no mundo e ele começa a nos desvirtuar daquilo que Deus ele criou o casamento, o homem e a mulher para ser. E é muito interessante porque quando Deus ele coloca o Adão no jardim, o jardim estava pronto. Adão não precisou plantar, Adão não precisou colher, ele precisava desfrutar. Ele tinha que dar destino. Deus entregava os animais para ele e falava: qual que é esse animal aqui? Me dá um destino para ele, me dá um nome. Diz qual vai ser o propósito. Só que assim que o pecado entra, Deus expulsa ele do jardim. E antes Adão, que estava lá para proteger o jardim, ele passa a ser o motivo de proteção. E aí Deus precisa colocar um querubim para proteger o jardim de Adão. O problema do pecado, principalmente para nós, é que agora ele está competindo com o que a gente deveria fazer. O pecado ele vem para tentar subverter e transformar o que nós deveríamos ser de bênção e maldição. Só que, como eu comecei falando, Deus ele já havia preparado a solução para nós. Porque se nós fôssemos defender de Adão, Adão ele foi passando esse gene pecaminoso. Até hoje os nossos filhos, eles nascem com esse pecado primário. Só que Deus, ele nos enviou a Cristo. E Cristo, como segundo Adão, ele é perfeito. Cristo, ele veio não para nos devolver ao que nós éramos antes do pecado. Porque Cristo ele não morreu para que nós nos tornemos Adão novamente.
Ele veio para que nós parecemos cada vez mais com Ele. O Adão pleno, perfeito, antes do pecado, ele ainda não é nada comparado a Cristo. Então uma garantia que eu posso dar para vocês hoje, é que se Adão ele era pleno antes do pecado, com Cristo e a sua misericórdia, nós podemos ser ainda mais. Quanto mais nós buscamos se parecer com Ele, quanto mais nós imitamos Ele, a graça dele ela vai nos preenchendo. Nós precisamos entender que se a gente não tomar a posição de individualmente ser parecido com Cristo, nenhuma das outras coisas na nossa vida ela vai funcionar. Porque o pecado ele vai estar competindo com tudo que a gente fizer. Porque quando nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, o nosso ego, ele vai querer agir contra aquilo que a palavra ela diz para nós fazermos. Nós não vamos ter relações saudáveis, porque o pecado ele vai sempre competir com o que a gente deveria fazer. Alguém aqui é casado? Levanta a mão, por favor. Você que é casado? Qual é a primeira coisa que acontece quando você briga com a sua esposa? Você brigou com ela agora, ela foi para o outro cômodo. A primeira reação de vocês é ir pedir perdão, não é? É? A primeira coisa que a gente vem é o senso de justiça. Mas não é a justiça de Deus. É uma justiça própria. É o pecado de egoísmo, falando para você aqui dentro do seu coração, você não merece o que ela fez com você. O que ela fez com você não é justo, não perante a Bíblia, mas o que ela fez não é justo perante aquilo que você acredita que você mesmo merece. E aí você fala, ela não tem o direito de falar assim comigo. Ela não tem o direito de ter essa ação. Eu mereço mais. E aí você senta no sofá, e aí o Espírito Santo vem e fala, ei, pede perdão. E aí você fala, não, dessa vez eu pedi a última. Não vou, essa não. E aí ele vem de novo, uma segunda vez. E aí ele vem mais uma vez, ei, vai lá, pede perdão. E aí você fala, não, eu até vou lá. Eu posso até puxar a conversa. Mas ela vai ter que pedir desculpa primeiro. E aí o Espírito Santo vai lá e fala, ei, o que Cristo faria nessa situação? E aí você abaixa a cabeça. E é muito interessante porque quando os dois eles estão nessa, quando você entra no quarto achando que ela vai estar lá toda armada, ela já está esperando você também para te pedir perdão. Nós precisamos estar completos individualmente. E quando nós aceitamos aquilo que Cristo ele nos coloca, quando nós deixamos o nosso coração totalmente rendidos a Ele, e a graça dele começa a nos transformar, a partir desse momento a gente já começa a estar apto a entender o que são posições familiares. Porque aqui, como a gente viu a palavra dizendo que Cristo ele é o cabeça da igreja, o homem também é o cabeça da casa. E para uma família ela funcionar, ela precisa ter o cabeça na sua posição completa. E as mulheres vão gostar muito do que eu vou começar a falar agora. Hoje vai. Calma que depois a gente revida, calma. Para o homem é um pouco mais difícil, porque ele como o cabeça da sua casa, o padrão não é ele mesmo mais, o padrão é Cristo. E Cristo como padrão é um padrão muito superior. Mas em compensação também o homem ele tem a facilidade de saber se ele está dentro ou fora da régua. É simplesmente ele parar e pensar, eu estou agindo como Cristo na minha casa?
E se a resposta for não, está fora do padrão. Tem que voltar ao padrão. E a gente fala muito, e muito se sabe, sobre o sacrifício de Cristo e o homem se sacrificando pela sua casa. E eu acredito que nenhum homem aqui teria problema em conversar sobre isso. O sacrifício do homem para sua família, para sua esposa, para seus filhos, ele meio que já vem de fábrica. O homem, ele tem esse gene do heroísmo dentro de si. Se não tem, já está fora do padrão. Mas geralmente tem. Se não tem, a gente vai orar aqui hoje, depois da palavra. O homem, ele precisa se sacrificar pela sua família. O homem, ele precisa sacrificar, às vezes, a sua vontade. Porque a palavra diz que Cristo aprendeu a obedecer a partir do sofrimento. Então, o homem, ele precisa aprender que o sacrifício, o sofrimento, vai trazer ao coração dele a obediência à palavra. Só que, além do sacrifício, existem mais coisas que Cristo fez pela igreja. Cristo não veio simplesmente, morreu pela igreja e falou, se vira aí. Tenta ver o que vocês vão fazer. Não. Muito pelo contrário. E às vezes a gente, como homem, acha que o sacrifício é suficiente. A gente acha que se a gente trabalhar e estiver lá no trabalho, e realmente, não estou dizendo que trabalho é fácil. Principalmente aqui no Japão, a maioria dos homens, eles trabalham e trabalham muito. Eu não estou diminuindo o sacrifício. Mas às vezes a gente acha que só o sacrifício é suficiente. Só que quando a gente coloca perto de Cristo, Cristo ele não fez só isso. E se a gente se limitar somente ao sacrifício, a gente está fora do padrão. Estou falando para mim também. Cristo ele projeta na igreja, e aqui eu vou falar sobre 4 pontos. O primeiro ponto é proteção. Cristo, ele até os dias de hoje, ele está cuidando da igreja. Vocês, maridos, eu queria fazer uma pergunta e quero que vocês respondam para si, muito sincero. Vocês serviriam um Cristo que abandona vocês? Vocês serviriam um Cristo que agride com palavras, que agride com gestos, ou agride fisicamente vocês? O homem, ele precisa proteger a esposa, assim como Adão protegia o jardim. Só que a gente vê que, assim como Adão que protegia o jardim, parece que às vezes o homem ele passa a ser o motivo de que a mulher precisa proteção. Só que isso é pecado. Só que essa proteção que o homem ele precisa dar para a sua mulher, ela não é simplesmente física. Porque às vezes alguns maridos, eles chegam, olham a esposa e falam assim, não, aqui ninguém mexe. Se vier um homem aqui agora, está comigo. Ninguém põe um dedo no meu filho, ninguém põe um dedo na minha esposa. Só que ele esquece que a proteção que ele precisa fornecer para a sua esposa, ela também é espiritual. A palavra diz aqui que o homem ele precisa apresentar a sua esposa santa e irrepreensível, assim como Cristo tem feito com a igreja. Então, homens, não basta você proteger a sua esposa só fisicamente. Você precisa proteger a sua esposa espiritualmente. Você precisa orar pela sua esposa. Você precisa orar pelos seus filhos. O mundo espiritual tem que entender que dentro da sua casa existe um homem, um cabeça, existe um governo. Nós não podemos simplesmente achar que proteção é só física. E assim como a proteção, a segunda coisa que o homem ele precisa prover para a sua casa é a provisão. E novamente, na parte do sacrifício, a provisão eu acredito que tem sido feita. O homem ele não tem dificuldade. Alguns hoje em dia tem, né? Mas geralmente não tem. Não tem uma dificuldade em entender de que ele precisa prover. Só que
a provisão ela também tem que ser espiritual. Aqui em Efésios fala sobre lavar a esposa pela água da palavra. Então cabe a você, marido, às vezes o papel de discipulador da sua esposa. O papel de ensinar, de ajudá-la. Você tem que prover para ela, também no mundo espiritual, as necessidades dela. Não adianta simplesmente a gente trabalhar, entregar o dinheiro e falar, ó, tá aqui, se vira. Porque imagina só, quem aqui, levanta a mão para mim, quem aqui já viu alguma vez um tipo de batalha espiritual dentro da igreja? Alguém já viu expulsar demônios? Algum tipo de resistência no mundo espiritual? Amém? Então quando tem lá uma manifestação, o que a gente faz? Impõe as mãos, sai em nome de Jesus, não é? E me fala, o que aconteceu quando eles tentaram expulsar o demônio por nome de Paulo? Apanharam feio. Agora imagina só se o Cristo que você segue, você no momento de batalha espiritual, onde você precisa ser provido espiritualmente, você coloca Jesus, e Jesus fala assim, ih, se vira. Você já tem roupa, a casa tem mantimento, o material eu já garanti para você. Você serviria esse tipo de Jesus? A palavra diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a si. Se nós não queremos esse tipo de Jesus, por que nós estamos oferecendo essa similaridade à nossa esposa? Você, homem, você precisa agir na sua casa da mesma maneira que você quer que seu Cristo seja. O terceiro é propósito. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, e é Ele que governa, é Ele que direciona, é Ele que nos envia a fazer aquilo que nós necessitamos de fazer. O homem, ele precisa ter esse governo sobre a casa dele. O homem precisa governar a sua esposa e os seus filhos, tanto no nosso mundo terreno, quanto no mundo espiritual. Nós temos falado muito sobre abençoar e orar sobre as nossas crianças, pedir discernimento para Deus sobre qual lugar enviá-los. O homem, ele tem essa função dentro de casa. Ele precisa entender de Deus em que lugar que a sua família vai estar, o que os seus filhos se tornarão. E para isso, ele precisa ter relacionamento com Deus. Porque por muitas vezes a gente vai precisar de discernimento para poder ouvir o que Deus está falando e criar o ambiente para que aquilo se concretize. O homem, ele precisa olhar para a esposa dele e entender aquilo que Deus está falando sobre ela. Porque, como eu disse, o mundo espiritual, ele precisa entender que o homem, ele é os 3 P's que eu falei aqui agora. E nesses 3 P's, que seriam proteção, provisão e propósito, ele exerce 3 funções muito claras. O homem, ele precisa chegar em Deus e falar, Deus, essa aqui é a minha família. E ele precisa voltar de Deus e falar, família, esse aqui é o meu Deus. E a partir do momento que ele faz essas 2 pontes, ele pode chegar para o mundo e para a igreja e falar, essa aqui é a minha família. Nós vamos te abençoar. O 4º ponto. Homens, nós precisamos amar as nossas esposas. E a Bíblia, ela fala sobre amar a esposa. E não existe nenhum motivo para o homem não amar a sua esposa. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a esposa. É um imperativo, ame a sua esposa. Não existe nenhum tipo de dúvida a respeito disso. A Bíblia diz para nós amarmos o próximo.
Então, se você estiver brigado e você não quiser amar ela como sua esposa, você tem que amar ela como o próximo. E a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Pronto. Então, o que você olhar para sua esposa e pensar, você tem que amar. Você não tem desculpa. Então, até no dia ruim, você vai ter que amá-la. Amém. Amém. E amar é realmente amar. Porque às vezes o homem ele tem esse entendimento de que amar é só o cuidado. Às vezes você vai perguntar para uns caras mais chucro. Fala, já falou eu te amo pro seu filho? Aí ele te responde, pra quê? Se eu não amasse, não tinha comida, roupa, não ganhava presente, não... Tem uma história que eu ouvi uma vez, que o homem chegou para a mulher, depois de muito tempo de casado, a mulher pediu um café com o pastor, e falou para ele assim, ó pastor, esse homem não me ama. E o cara pulou da cadeira e falou, como assim eu não te amo? Ele falou, não me ama. Quando a gente casou, ele falou para mim que me amava e nunca mais ele falou. Eu não sei se ele me ama de verdade. E aí o homem falou assim, mulher, quando a gente casou eu disse que te amo. Se eu mudar de ideia eu te aviso. Vocês dão risada, mas é sério. E muitos homens têm essa dificuldade. Só que na nossa cabeça, o homem ele funciona mais com respeito. O homem ele... Amém. O homem ele funciona com respeito. Se você falar que ama um homem e não respeitá-lo, ele não vai se sentir amado. Se a mulher ela falar para o homem, eu te amo, amor, mas na primeira oportunidade ela desrespeitar o que ele está fazendo, ou quem ele é, ou ferir a figura, a integridade dele, ele não vai se sentir amado. É mentira, homens? O homem ele reage a respeito. Só que ele precisa entender que a mulher ela não reage a respeito igual ele. A mulher ela reage ao amor. E aqui é um ponto. E eu vou, na hora de ir embora eu vou rápido, tá? Não vai dar tempo de vocês colocarem a mão em mim hoje. A palavra ela diz que você tem que amar a sua esposa. E eu estava estudando e aqui quando a Bíblia ela não fala que a gente deve amar a nossa mãe, muito menos que a gente é uma carne só com ela. A Bíblia não fala sobre nós amarmos os nossos filhos mais do que a nossa esposa. E por muitas vezes, homens, a gente entrega o nosso amor, às vezes, para nossa mãe. Quem aqui já ouviu a frase, amor é só de esposa? Ninguém, né? Amor é só de mãe? Só que deixa eu te falar, a Bíblia manda você honrar os seus pais. Ela não manda você amar os seus pais. Você tem que honrá-los. Você tem que cuidá-los. Mas quem você deve amar é a sua esposa. Você tem que criar o ambiente para que ela se sinta amada e cuidada. A parte mais importante de um casamento, ela é o marido e a esposa. Porque deixa eu contar um segredo. Um dia, a sua mãe e o seu pai, eles vão estar com o Senhor. Eles já enviaram você. Eles já te deixaram para fazer uma família. Um dia os seus filhos, eles vão constituir uma família também, e eles vão te deixar. Quem Deus preparou para estar com você é a sua esposa. Porque quando a gente fala sobre aquela potência que Adão era, e que Cristo foi muito maior,
Você não vai retornar para ela sendo um e amando só o seu filho. Você precisa amar a sua esposa, se tornar um com ela, completo. Nós não podemos, homens, nós não podemos ser um completo com a nossa esposa, se qualquer outra coisa está tomando o espaço do amor no nosso coração. Depois de Deus, a esposa, ela é o bem mais precioso, ela é o que o homem tem de maior valor. Não divida o amor da sua esposa com nada, nem com a sua mãe, nem com seus filhos, nem com seus hobbies, porque eu duvido que qualquer um daqui serviria um Cristo que coloca você em segundo plano, um Cristo que não te ama. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Só por isso que nós conseguimos amá-lo, porque foi Ele que colocou amor no nosso coração. Agora vamos falar das mulheres. Amém. Agora acabou. Tem gente pulando aqui na frente. Amém. O homem, ele tem essa posição. Só que a mulher, ela quando chega, a primeira coisa que vocês mulheres têm que entender é que Eva, quando ela foi formada quando algo já estava acontecendo. E isso é uma chave muito importante, porque o serviço já estava sendo feito. Então Eva, ela pôde chegar e ter uma segunda visão. Vocês mulheres, vocês têm aquele detalhe que o homem ele não tem. Porque vocês são criadas, Eva ela é criada para poder ajudar algo que já estava sendo feito. É por isso que a Bíblia fala sobre submissão. Porque vocês chegam, a missão ela já existia. A missão ela não foi dada para Eva, ela foi dada para Adão. Então vocês são criadas com uma missão já existente. E veja bem, submissão, ela não é subjugar. Porque quando Adão ele está antes do pecado, a palavra diz que ele precisa ter domínio sobre as coisas. E essa palavra domínio, ela é uma palavra que é usada sobre governo. Então o homem foi criado por Deus para governar, como um rei governa. Só que se a gente for ler ali Gênesis 3, na queda, a palavra vai dizer que quando Eva peca, Deus fala para ela assim: o seu desejo ele vai ser para o seu marido e ele vai te dominar. E essas duas palavras no hebraico original, elas são diferentes. Porque a segunda palavra, quando Deus fala assim, o seu desejo vai ser para o seu marido, ele vai te dominar, essa palavra é subjugar, é colocar debaixo dos pés. Então deixa eu já explicar, vou falar de novo dos homens, hein? Hoje está difícil. Homem, se você está subjugando a sua mulher, se a submissão que você quer da sua mulher é ela abaixo dos seus pés, isso é fruto de pecado. Porque nós, juntos, fomos feitos para governar, certo? Não para subjugar. Então, mulher, não tenha medo dessa palavra. Quando a Bíblia pede para que você seja submissa, é só porque a missão ela já estava sendo feita. E você veio para ter um novo prisma de algo que já estava sendo produzido, para um governo que já estava existindo. A mulher ela precisa estar em concordância, ela precisa ter um espírito manso. Ninguém falou amém, hein? Ela precisa ter esse papel manso no casamento. Se eu não estou enganado, em 1 Pedro, aqui os teólogos podem me ajudar, mas se eu não estou enganado, em 1 Pedro, está falando sobre mulheres quando elas querem ganhar o marido, que não é crente. Está dizendo lá que não é para a mulher se enfiar 24 horas por dia
dentro da igreja e ficar orando. Lá está dizendo para a mulher ganhar o seu marido pelo seu caráter, nas poucas palavras. E mulheres, não se sintam menos por nada. Quem aqui já viu aquela mulher de Provérbios 31? As mulheres, às vezes, elas têm um movimento feminista que quer mais coisas para a mulher, mas, cara, aquela mulher de Provérbios 31, ela põe qualquer feminista no chinelo. O padrão da Bíblia, muito pelo contrário do que dizem, não é subjugar a mulher. Lá vai falar sobre uma mulher que comprava, vendia, fazia, seu marido era respeitado à porta da cidade, seus filhos não passavam frio, ela tinha negócios, empregadas. Aquela mulher era uma potência. A palavra diz que a lâmpada à noite não se apagava. Fala sobre desejo sobre o marido. Da mesma maneira que o homem, o Adão, quando foi criado, ele foi criado para ser uma potência. A mulher também foi criada para ser uma potência. E mulher, se você olha os homens ou olha a Bíblia e acha que vocês foram criadas para ser menos, isso é uma visão pecaminosa. Vocês foram criadas da mesma essência. Só que a mulher, ela tem o que eu falei do detalhe. A mulher, ela foi criada para poder ajudar, para auxiliar, para fazer frente. A mulher, ela precisa completar o homem naquilo que o homem ele não vai conseguir, porque foi dado somente a vocês. Só que por muitas vezes, e isso é por conta do pecado, o homem ele sai da posição que ele deveria estar. Eu lembro que a gente fez um estudo sobre feminismo e machismo há um tempo aqui na igreja. Quem participou? Foi online. Acho que foi para os jovens. Alguém lembra desse estudo? A gente fez um estudo e eu lembro que na época a minha cunhada Isa, ela trouxe a gente estava estudando e a gente estava com um pouco de dificuldade em algumas coisas, e ela trouxe uma visão muito esclarecedora. Ela falou assim, Deus falou algo comigo muito importante. Falou assim, quando o homem pecou, ele saiu da posição dele. Então, digamos assim, o homem deveria estar aqui e a mulher atrás, juntos. E aí o homem sai de posição e vem para cá. E aí a mulher olha o homem fora de posição e ela começa a olhar, esse homem está me maltratando, esse homem está me ferindo. E aí ela começa a olhar e desejar a posição do homem. E quando ela alcança essa posição, ela percebe que não é tudo aquilo que ela queria. Porque ao invés de auxiliar o homem a voltar para a posição dele, ela buscou um lugar que não era para nenhum dos dois estar. E por muitas vezes, mulheres, vocês passam por isso. O homem, ele não entendeu que ele precisa cuidar, e aí você vai lá e faz. O homem, ele ainda não percebeu, não caiu a ficha dele, de que ele precisa cuidar dos filhos. Aí o que você faz? Ao invés de ajudá-lo, você toma o lugar dele. E aí você fica sobrecarregada. E aí você começa a achar que você está sozinha. E simplesmente dali nenhum dos dois consegue ir para lugar nenhum, porque ele está fora de posição e você se colocou também. E vocês mulheres, ao invés de tomar essa posição de humildade no casamento, de entender que o homem ele responde a respeito, aí a mulher ela começa a fazer o quê? Subjugar. E eu falei que os homens, por conta do pecado, a palavra diz que o desejo seria para o homem e ele subjugaria as mulheres, né? Só que a palavra está dizendo para Eva assim, o seu desejo. Então, mulheres, se vocês estão com o desejo de tomar a posição do seu marido, também é pecado. Isso também é uma raiz de pecado. Vocês precisam entender que uma mulher, ela fora de posição, ela é um estrago. A palavra diz que é melhor você ficar sozinho no deserto do que com uma mulher rixosa, com uma mulher briguenta, com uma mulher que fica ali,
E a palavra compara isso como uma goteira. Gente, goteira é usado como método de tortura. Você pega os caras brabo que não fala nada. Aí você bate, machuca e nada. Aí você pega a cabeça do cara lá e começa a gotejar. 3 dias o cara tá maluco. E as mulheres, elas usam esse artifício. Elas ficam ali, ó, até o cara endoidar. E sabe o que acontece quando o cara endoida? O que vocês fazem? O que vocês fazem? Não, amor. Nossa, você está bravo. Você está ignorante. Isso é rebeldia. Eu falei que ia ter o troco. O problema é que a mulher, ela só quer aceitar o homem como cabeça se ela puder ser o pescoço. Ela só quer aceitar o marido como cabeça se ela puder manipular as decisões dele. Mas é verdade. Veja bem, Elias, ele vai fazer ali a prova com os profetas de Baal. E depois que Deus se prova verdadeiro, ele vai lá e mata muita gente. Muita gente. Elias, ele está num espírito tão convicto em Deus, que quando ele vai pedir para colocar fogo no altar, quando ele vai pedir para Deus o fogo no altar, ele fala assim, não, joga água. Porque eu vou mostrar para vocês que o fogo é verdadeiro, põe água. Lenha molhada não pega, põe água. E aí quando coloca água, ele fala, põe mais. E aquele homem convicto em Deus, quando Deus se prova verdadeiro, ele vai lá e mata todo mundo. Ele passa a espada em todo mundo. E aí ele recebe uma mensagem. Ele abre o WhatsApp e tem lá uma mensagem de Jezabel. O cara vai para uma caverna. O cara se esconde de medo de morrer. Ele tinha acabado de matar mais de 500 pessoas. E por causa de uma mensagem de uma mulher, fora de posição, endemoniada, o cara vem para o culto na igreja, vem para o culto de homens, aqui está uma bênção. E aí ele deixou a toalha molhada na cama. Aí ele recebe uma foto no WhatsApp, nem uma mensagem embaixo, só a foto. Você vai ver um homem respeitando todas as leis de trânsito do Japão. O carro não passa de 40 daqui para casa. A senhorinha está vindo com a bicicleta lá longe, ele para esperar. A mulher, ela precisa entender que a posição dela não é para rivalizar com o homem. Deus não criou duas pessoas rivais para disputarem a mesma posição. A mulher, ela precisa ajudar o seu marido. A palavra diz sobre edificação do lar. Você, mulher, cabe a você edificar a sua casa. Porque eu vou dizer uma coisa muito séria. Eu não tenho dentro da minha casa o poder de mudar o clima da casa. A Alice, a minha filha mais velha, ela não tem o poder de ela sozinha mudar o clima da casa. O Noah, meu filho mais novo, ele não tem esse poder. Mas se minha esposa Carol, ela levantar de manhã e ela não estiver bem, ninguém mais está bem. Porque se eu tiver um dia mal, ela consegue ter jogo de cintura para fazer com que a casa ela continue sendo uma bênção. A palavra diz que a tola, ela não destrói somente. A palavra diz que a tola com suas próprias mãos ela destrói. Então, mulher, se sua casa ela está tendo problema, pode ser que talvez você está indo com as suas próprias mãos destruir aquilo que você construiu. Isso é muito sério.
Você, mulher, você precisa criar um ambiente para que seus filhos cresçam. Os filhos, eles respondem muito mais às mães no sentido de acolhimento. O homem, ele vai receber de Deus o que eu falei aqui, o destino dos filhos. Assim como Adão, ele recebeu uma missão. E a mulher, ela chega para poder dizer para o homem como isso vai ser feito. Vocês, mulheres, vocês precisam entender que aquilo que Deus depositou na mão de vocês é muito importante. Vocês têm que agir com zelo. Não queiram ser o homem da casa. Vocês não precisam chegar naquela posição. Vocês precisam ser o que Deus criou vocês para ser. E a partir do momento que vocês entrarem nesse ambiente, quando vocês tiverem a humildade, sabe por quê? Eu falei muito sobre os homens que devem ser o Cristo. Agora eu queria perguntar para vocês, mulheres: vocês congregariam em alguma igreja que fala mal de Cristo? Vocês congregariam em uma igreja onde Cristo chega e fala: hoje eu vou fazer? Você fala: não precisa, pode deixar, não fez na hora que eu pedi, eu não quero. Não, né? Quantas vezes a gente vem aqui, ora e fala: ei Deus, eu estou fazendo tudo sozinha, estou cansada. Vocês congregariam numa igreja dessa? Assim como em Provérbios 31, vocês precisam trazer honra ao seu marido à porta da cidade. Seu marido precisa ser respeitado através da sua boa conduta. Não, gente, vamos falar sério, vamos falar a verdade aqui agora. Quando você pega aquela mulher que você olha lá de longe, você já tem até nome, Jezabel. Qual é a primeira coisa que você fala? Você fala: nossa, que mulher perturbada. Ou você fala assim: pô, o marido não vai nada, o cara é um... Seu marido, ele precisa ser respeitado através da sua conduta. Da mesma maneira que a igreja, ela precisa trazer honra para o nome de Cristo. A gente fala muito das igrejas que estão envergonhando o nome de Deus. E eu vou te dizer, mulher, você precisa ter esse entendimento. Porque aqui, gente, é o lugar onde nós, como família, nós vamos poder mostrar quem Deus é e o que Deus tem feito. É importante que a gente esteja posicionado como família, porque se nós estivermos fora de posição, quando a gente chega na igreja, a gente não vai ser capaz de abençoar. E ali, quando Deus, ele cria Adão, e eu quero que vocês entendam muito bem isso, a palavra diz que ele fez o homem uma imagem conforme a sua semelhança. E Deus, ele vai lá e dá os atributos dele. Os únicos atributos que Deus não deu para o homem: soberania, onipotência, onipresença e onisciência. De resto, você só pode amar como Deus ama. Você só pode fazer o que Deus assim colocou no seu coração quando Ele te criou. E a palavra diz que Deus, ele é abençoador. Deus, ele não é recebedor de bênção. E se você quer ser, se sua família, ela quer ser no padrão de Deus, ela precisa entender que a sua família, ela precisa ser uma bênção. A pastora falou sobre o nosso lema de a igreja ser uma bênção para a cidade. Mas se na nossa família a gente não consegue ser uma bênção, e a gente chegar aqui todo mundo esperando ser uma bênção, o que nós teremos para oferecer? Se a gente chegar aqui na igreja e esperar a bênção. Se a gente chegar aqui só para receber, o que nós teremos para oferecer? Nós precisamos ter esse entendimento de que se nossa família ela estiver desarrumada em casa, a gente vai chegar aqui na igreja e vai tentar desarrumar a igreja.
Se na nossa casa a gente grita quando tem problema, quando tiver problema na igreja a gente vai gritar. Se na nossa casa a gente tiver falta de perdão, quando tiver problema na igreja a gente não vai perdoar, vai querer sair da igreja. Se na nossa casa não tiver fidelidade, quando chegar aqui na igreja, você vai ser aquele crente que pula de igreja em igreja. Cada 6 meses você está numa igreja diferente. Porque você está quebrando um princípio dentro da sua casa. E na igreja você só vai ser um reflexo. O problema é a gente imaginar e achar que nós podemos ser uma coisa na igreja e uma coisa fora. Não tem como ser. Você pode até por um tempo fingir, mas no momento a verdade ela vem. No momento a luz vem e clareia tudo. O homem e a mulher, ele precisa estar posicionado, porque é a partir deles que os filhos serão abençoados a estarem em posição. Assim como Cristo, o homem morre, sacrifica. A mulher, ela respeita, ela adora. E os filhos, eles fazem o quê? Eles assistem. Nós temos falado muito sobre criança. Ela não faz o que você diz, ela faz o que você faz. E esse paralelo, Cristo e igreja, homem e mulher, ele é muito importante para nós entender. Porque já foi falado aqui que filho de crente, ele não é crente. Então se você está criando seu filho achando que simplesmente por osmose ele vai ser o que você é, ele não vai ser. Eu cresci na igreja e existiu um momento na minha vida onde eu tive que decidir ficar ou não ficar na igreja. E aos 12 anos eu saí da igreja. Eu fiquei dos 2 aos 12. E a osmose de estar dentro da igreja não me fez crente. Só que muitos pais, eles às vezes acreditam que simplesmente trazer o filho aqui, a igreja vai dar um jeito lá, uma hora ele sai convertido. Você precisa investir na conversão dos seus filhos. Você não pode terceirizar a conversão dos seus filhos, porque eles estão assistindo. Vocês precisam estar posicionados no casamento. E hoje, e os outros dias, nós estamos falando sobre família. Por que eu quis falar sobre casamento? Porque se você não estiver posicionado no seu casamento, é isso que os seus filhos estão assistindo. Se ele pega uma palavra dessa, ele lê que Cristo é a igreja, e você está batendo na sua esposa, ele não vai querer esse Cristo. E enquanto você tiver domínio sobre o seu filho, ele pode até vir para a igreja, mas no momento que ele tiver escolha, ele não vem mais. O Brasil, há uns anos atrás, as igrejas estavam atacando as faculdades. Faculdade é do demônio. As crianças, elas entram na faculdade e elas não querem mais a Deus, elas estão virando ateu dentro da faculdade. Que incrível, né? Justamente quando a pessoa ela pode escolher, ela não quer mais a Cristo. O que será que aconteceu? O que será que nós estamos construindo nos nossos filhos que em 18 anos a gente construiu e a faculdade destrói em 6 meses? O problema é que nós esquecemos que as nossas ações, os nossos filhos estão assistindo e absorvendo. Então, pais, vocês vêm para a igreja e o culto é uma bênção. Seu filho vem, chora, sai. E aí quando você está indo embora com ele no carro, você fala mal do irmão. E você acha que seu filho de dentro do carro não está vendo? Você acha que dentro da cabeça dele não cria uma coisa onde o culto é abençoado? Meu pai acabou de cumprimentar, dar um beijo no irmão, agora o irmão não presta mais. O problema é que vocês são os maiores referenciais. O pastor Akira é uma grande referência para o seu filho, mas você traz ele aqui no domingo. Os outros 7 dias você é a referência. Nós não podemos terceirizar, porque eles estão assistindo. Eles estão assistindo quando você briga com a sua esposa, grita. E aí você vai lá e não pede perdão, seus filhos não sabem que vocês estão bem.
E aí logo mais tem célula, os irmãos vão chegando, você já faz a cara de que brigou, e começa a pregar lá dentro. E aí os seus filhos olham e falam, o que está acontecendo? Para ser crente é só eu fingir então? E veja bem, pais, eu não estou dizendo que vocês precisam ser super-homem. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser os crentes na frente do nosso filho. Muito pelo contrário. Mas nós precisamos ter um entendimento de que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Filho, papai brigou com a mamãe, aí falou mais alto. Isso é pecado. Você me perdoa? Eu não deveria ter tomado essa atitude. Um cristão de verdade não toma essa atitude. O problema é que é mais fácil a gente fingir que nada está acontecendo. E aí eles vão assistindo. E o que eles veem, eles não têm entendimento. Porque vocês pais, se vocês brigam na frente dos seus filhos, e aí vocês vão para o quarto e vocês se resolvem dentro do quarto, seus filhos não estão vendo. A única coisa que ele viu foi briga. A palavra diz que nós devemos ensinar o filho no caminho. Então cabe a você construir esse caminho e chamar seu filho, vem. Não é simplesmente achar que por osmose algo vai acontecer. Mateus 5,13. Se puder abrir aqui. Nós precisamos entender que o seu filho, ele está assistindo o beijo que você dá na sua esposa. Seu filho está assistindo você, esposa, quando você tem a opção. Você tem a opção de perdoar e não perdoa. Eles estão assistindo tudo. Tudo que nós fazemos, eles estão assistindo. Isso está construindo eles. Eu vou ler aqui em cima. Está escrito assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Até aí, né, Jova? Aqui Cristo está falando para a igreja. Amém? Todo mundo aqui sabe que a igreja ela precisa ser sal e luz. Amém? Porque, deixa o 16 para mim, cá. Todo mundo sabe que a igreja precisa ser sal e luz. E aqui está dizendo assim, ó: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Então a igreja, quando ela é luz e sal, o mundo observa e glorifica ao Pai. Então vocês pais, vocês precisam ser sal e luz na vida dos seus filhos. Vocês precisam dar sabor à vida dos seus filhos. Se o seu filho vê você só reclamando da igreja, ele não vai querer provar aquilo que você vive. Se seu filho só te vê reclamando da vida, só reclamando do trabalho, ele não vai querer trabalhar. Se seu filho vê você só reclamando do casamento, ele não vai querer casar. Se seu filho te vê reclamando deles, eles não vão querer ter filhos. Porque cabe a vocês ser o sabor da vida deles. Cabe a vocês dar o gosto. E da mesma maneira vocês precisam ser a luz na vida deles. Porque aqui Cristo está falando, eu, igreja e o mundo está assistindo. E nas nossas casas ele está falando, pai, filho e crianças assistindo. Nós precisamos entender que a iluminação dos nossos filhos vem da nossa responsabilidade. Porque é com vocês, pais, posicionados, que eles vão poder ter a iluminação e ver e descobrir e dar glória ao Pai.
Como sal, nós precisamos guardá-los. O sal, ele tem uma função de conservação. Então, pais, vocês precisam guardar os seus filhos. E, olha, eu vou te dizer, é muito difícil. Eu sou pai de uma de 7 e um de 3, vai fazer 3 essa semana. A Carol está grávida, né? Está vindo mais um. E olha, eu vou te dizer que é tentador nós entregarmos o celular para os nossos filhos e deixar eles lá. São horas de silêncio assim, ó, 2, 3 horas fáceis. E para quem tem ou teve filho pequeno, sabe quanto uma hora é importantíssima. A Carol, quando estava em casa, e eu chegava, ela estava fazendo na Ixoco, o Noah estava com ela, ele estava na escola. Quando eu chegava, a primeira coisa que ela fazia era ir para o banheiro. Ela trancava a porta, quando ela saía, ela falava assim para mim: que bênção poder usar o banheiro sozinha. Eu não estou dizendo que não é tentador. Mas o nosso casamento, a nossa família, ela não tem que ser baseada naquilo que a gente acha ou que a gente gosta. Casamento, família é responsabilidade. Nós precisamos ter esse entendimento de guardar os nossos filhos. E é guardar de amizades, é guardar de coisas que vão frustrá-los. Mas não é no sentido de protegê-los e colocá-los dentro de uma bolha. É conservá-los. É iluminar o entendimento dos nossos filhos. Eu lembro que a minha mãe, por muitas vezes, enquanto eu passava pela minha adolescência, ela falava assim: ô, esse aí não. Esse aí, esse vai dar problema para você. Você acha que é seu amigo, mas não é. Tem uma máxima, né? Filho, pega o guarda-chuva, vai chover. Pode estar um sol, chove. Mãe tem isso. E eu lembro de uma vez que eu tinha uma festa que eu estava organizando. E a minha mãe, ela não costumava a me impedir de ir nos lugares. Meu pai era um pouco mais difícil assim nessa questão, mas minha mãe era muito tranquila. E ela me chamou, eu estava organizando a festa, e ela me chamou no quarto dela antes de ir para essa festa. E falou assim: filho, não vai hoje. Eu não sei, a mãe não está sentindo no espírito. E eu falei: mãe, eu estou organizando. E ela falou: não, filho, não vai. Mães, vocês têm que ter esse tipo de sensibilidade. Vocês têm que olhar, pais também, olhar e iluminar aonde seus filhos não conseguem ver. Nós precisamos tomar essa atitude de responsabilidade. Individual primeiramente, nosso relacionamento com Deus. Depois eu, como esposo, eu preciso tomar a minha posição, não pelo que eu acho, mas pela Bíblia. Vocês como mulheres também. Porque quando eu falei que aqui é o lugar onde a gente vai refletir a nossa família, quando nós tomarmos essa posição dentro de casa, e nós começarmos a ser abençoados, por estarmos fazendo aquilo que a Bíblia está mandando, e vier para a igreja, o mundo, ele vai conseguir olhar ao Pai e dar glória. A nossa responsabilidade é refletir para o mundo quem Deus é. E ela não é uma responsabilidade só do pastor. Sabe por quê? Porque o pastor, ele pode ser uma bênção. Ele pode vir aqui pregar sermões, ele tem um caráter impecável. Mas se vocês no trabalho de vocês começarem a trair as esposas, falar mal, xingar, ser briguento, vai adiantar você chegar para o seu colega de trabalho e falar assim: vamos lá para a igreja, o pastor é uma bênção. O problema é que a gente gosta de terceirizar as nossas responsabilidades. Nós precisamos ser, aqui na igreja, uma bênção que começa em casa. Porque só assim os nossos filhos, eles vão poder crescer e dar glória ao Pai. Amém? Eu gostaria de convidar, podem ficar de pé.
Eu gostaria de convidar aqui na frente quem teve um entendimento de que precisa realmente voltar a uma posição. Se você hoje teve um entendimento de que você não está nesse padrão que a Bíblia ela está dizendo, não se sinta envergonhado, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Porque a parte mais importante, nós estávamos estudando sobre Naamã. E Naamã, quando ele vai atrás da cura da sua lepra, ele era um homem espetacular por fora. Só que dentro dele, ele era leproso. E como general, imagine, ele vestia aquelas roupas de general. E para todo mundo ele era o cara. Só que dentro de casa, quando ele tirava todas aquelas armaduras dele, para a esposa dele só sobrava o leproso. Dentro da casa dele não tinha o general. E quando Deus ele traz essa cura para ele, e essa é a parte mais importante. Quando Deus expõe isso, ele não queria envergonhar Naamã. Ele não queria que Naamã fosse menos do que Naamã era. Ele simplesmente queria que Naamã pudesse ser dentro de casa a mesma coisa que ele era fora. E quando Deus ele fala ao nosso coração, não é porque ele quer expor a gente, não é porque ele quer nos envergonhar, é porque ele está dizendo assim: deixa eu te limpar que tem cura. Deixa eu fazer dentro da sua casa você ser tão bom quanto você está sendo fora. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. E se você estiver com sua esposa, você estiver com seu marido, não venha sozinho. Vamos orar por famílias posicionadas. Nós precisamos abençoar a cidade. O nome de Jesus, ele precisa ser bendito, ele precisa ser digno. Pelas nossas atitudes, pelo aquilo que a gente faz. Venha em família se você estiver com seus filhos. Venha com uma posição de dizer para Deus: se eu andei fora de posição até hoje, a partir de hoje, eu vou lutar para estar em posição. Pode vir à frente, a gente vai estar orando, amém? Gostaria de que os obreiros pudessem ajudar. Existe algo para acontecer no Japão. Existe uma movimentação. Só que nós precisamos entender que famílias posicionadas, gerações transformadas. Os filhos, eles estão assistindo. E se o que a gente fizer hoje parar somente em nós, assim como aconteceu várias vezes na palavra, a próxima geração ela se perde. Eu gosto muito daquela palavra onde Jesus ele chega com a mulher no poço e ela fala assim: não, esse aqui é o poço do meu pai Jacó. Jacó ele teve a responsabilidade de cavar um poço, de ter o trabalho de ir lá manualmente. Eu já ajudei a cavar um poço no Brasil para fazer aquela para fazer, só que com maquinário. A gente levou quase 2 meses para fazer, a agulha batendo até a gente achar água. Imagine o trabalho que ele teve para poder tirar aquilo manualmente, sem máquinas. E aí, depois de geração em geração, as famílias ainda estavam sendo abençoadas pela responsabilidade que ele teve. Nós precisamos ter a responsabilidade de entender que a nossa vida ela não vai parar em nós, ela vai continuar. E aquilo que nós fazemos hoje vai repercutir as gerações, seja para bom ou para mal. Amém? Vamos estar orando, amém?